Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula síncrona, continuando o campo elétrico. A gente já viu o campo elétrico até agora, né? Viu o campo elétrico de uma barra, campo elétrico de uma barra que ela é homogênea, e a gente quer calcular um campo elétrico num ponto que está à frente da barra. E depois a gente fez o campo elétrico de um anel, que a gente quer saber o campo elétrico a um ponto que está a uma distância A do centro do anel. E agora a gente quer fazer um tipo de problema que basicamente é o seguinte: eu tenho um anel, mas é um anel meio anel só. Por exemplo, eu tenho aqui quatro raio. Opa. Saindo bom não. Mas como fazer meia lua? Não. Só que eu não quero um inteiro. Não tem jeito. Tem que ser do jeito que der mesmo. Bom, eu tenho então aqui fazer um gráfico. O eixo X e o Y. E eu quero, por exemplo, meio anel. Opa. Aí, então eu tenho aqui meio anel. Esse anel tem um raio R. E basicamente eu quero saber qual que é o campo elétrico no centro. Bem no centro. Suponha que esse anel tem uma carga Q. Uma carga Q. Certo? Antes da gente chegar nisso, deixa eu abrir um parênteses lembrando o seguinte, olha só. Sempre que a gente tem um anel, por exemplo, como é que eu calculo o arco, que às vezes a gente chama de S, o arco, é um arco de circunferência, né? A gente já sabe calcular o comprimento de uma circunferência total, a gente sabe que é 2πr. Né? Se for meia circunferência, a gente sabe que é πr o comprimento dela. E se for para um caso geral, se for para um ângulo qualquer, tá vendo o que está rolando aqui? Ó? Quando é um 360 graus, ou seja, um anel inteiro, é 2πr. Quando é meio anel, é πr. Vocês estão vendo a relação? Que é o ângulo em radianos vezes o raio. O ângulo em radianos, que é 180 graus, vezes o raio. Então é assim, quando eu tenho um ângulo θ, eu tenho um raio R, o arco nada mais é que o raio vezes o ângulo em radianos. S é igual a R vezes θ. Então, agora, suponha que eu tenha algo infinitesimal, um ângulo bem pequenininho, um arco bem pequenininho. Eu tenho um arco aqui que eu posso chamar ele de DL ou DS. Aqui eu tenho um ângulo dθ. E aqui é um raio R. Tá vendo que um ângulo pequenininho vai me dar um arco pequenininho? Por isso que tá lá, um ângulo dθ me dá um arco DL. Então eu posso falar que o arco DL, ele é simplesmente R dθ. Então a gente tem uma forma de relacionar o comprimento do arco com o ângulo, né? O raio vezes o ângulo. É assim que vale o comprimento, né? Por exemplo, se o comprimento de uma circunferência completa, né? 2π vezes R, né? Então o raio tá aqui vezes o ângulo, que é 2π. Só que aqui, para essa forma que a gente está colocando, é para ser bem pequenininho, considerando um θ bem pequeno, certo? Então isso aí nos dá o comprimento do arco. Então isso aqui vocês têm que saber, importante, tá? Então já avisando, passando.
Tá, então quando a gente quer fazer esse tipo de problema, a gente quer saber como começa. Sempre começa da mesma forma. Nossa, tá muito feio esse meu arco. Não consigo fazer melhor, não. Aqui, aqui e aqui. Tem que ter, então. Melhorou um pouco, vai. Tá. Aí, então eu tenho o meu ângulo R. Como é que a gente começa fazendo esse tipo de problema? Deixa eu apagar aqui esse raio por enquanto. Me atrapalhar. A gente faz o quê? Pega um pedacinho. Onde eu quero calcular o ponto? Né? Aqui, o ponto que eu quero calcular, o campo elétrico, é o ponto P. É no centro que eu quero calcular. Tá? Pega um pedacinho qualquer desse meu anel. Aqui um pedacinho. Esse anel, um pedacinho de anel, né? Lembrando que ele vai ter um comprimento dl, né? Porque é uma dimensão só o anel, né? dl. E aí ele tem um raio r. Um raio r, certo? O que a gente faz, né? Sempre quando a gente acha a fórmula, a gente sabe que o campo elétrico de um pedacinho é K vezes a carga desse pedacinho. Nesse pedacinho aqui tem uma carga dQ. K dQ dividido pela distância. A distância ao quadrado do pedacinho que eu estou pegando até o ponto onde eu quero calcular. Então a gente sempre faz uma linha. Essa linha é essa aqui, ó. Agora, olha que coincidência. A distância desse ponto, qualquer pedacinho que eu pegar, olha só, qualquer pedacinho que eu pego, a distância é sempre a mesma, é sempre o raio R. É rão, né? Então, o que a gente pode dizer? Que o campinho elétrico dado por essa carga, vamos considerar que ela é positiva, tá? Vamos considerar que ela é positiva. Se ela for negativa, o que muda, gente? Se essa carga é positiva, o campo elétrico tem que ser saindo da carga, né? Se ela fosse positiva, o negativo, né? O campo elétrico era entrando na carga. Então, essa é a diferença. Então, aqui, como eu estou considerando positiva, porque não foi dado, eu considero positivo. Vou chamar que é uma carga aqui qualquer. Então, o campo elétrico é saindo da carga, tá aqui. Aí eu olha só. Então, essa carguinha pequenininha que eu peguei, é sempre a mesma coisa que a gente tá fazendo. A gente vai lá, pega uma carguinha, ela, como é um anel, ele tem um comprimento. Se fosse uma barra, por exemplo, uma barra circular, um disco circular, né? Se fosse um disco, aí ia ter carga ao longo dele tudo. Aí eu ia ter que pegar o quê? Um pedacinho que tem uma áreazinha dA, né? Mas isso é quando eu tô tratando em área. Aqui não, aqui eu tô tratando de quê? Aqui eu tô tratando de um superficial, porque um anel ele é uma dimensão só. Então, é comprimento. Tá. Então, aqui eu tenho... O que a gente sempre faz? Pega uma carguinha dQ, né? Ela vai ter um comprimento, nesse caso, dl. E aí eu pego a distância... Pego uma linha reta que vai até a distância, até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico, né? Isso aqui vai gerar um campo pequenininho devido a ela, um campo dE. Agora, prestem atenção para a simetria. Vocês estão vendo a primeira vez, quero que vocês vejam. Isso aqui fique memorizado para qualquer problema envolvendo anel. A hora que eu for variar, esse campo elétrico está aqui, né? A hora que eu for variar, eu não vou ter que pegar uma carguinha aqui, uma carguinha aqui, uma carguinha aqui, até varrer todo o anel. O que acontece quando eu pego uma carguinha que está bem oposta a essa daqui, ó? Uma carguinha bem aqui. Ela não vai gerar um campo pra cá, que é igual esse daqui, só que olha só. O que a simetria vai nos dizer aqui? Que uma componente vai cancelar. Qual que é a componente que vai cancelar? A horizontal, olha só. A horizontal desse vai cancelar a horizontal desse. Muito importante isso aqui. Tá? Então, por que eu estou usando isso? Porque a gente sabe que o campo elétrico é vetorial. E o campo elétrico é vetorial. Então, para cada pedacinho que eu pegar, o meu campo elétrico vai estar numa direção. Só que olhando aqui eu vejo, bom, para cada pedaço que eu pego, vai ter um oposto a ele, em que o campo elétrico
vai se cruzar e vai cancelar uma direção, né? E que direção é essa? É a direção horizontal. Então, no final das contas, quando eu vou apagar aqui, porque é só para mostrar para vocês isso. No final das contas, é como se sobrasse para mim, para cada ponto, apenas o meu D é Y. Porque a gente viu que o D é X, por que o D é X cancela? Se eu tenho um para cá, nessa direção, e outro para cá, né? A hora que eu pegar a componente X, vai estar para cá desse, a componente X vai estar para cá, e elas são iguais, vão cancelar, ok? Então, por isso que a componente X cancela. Então, eu só vou estar interessado na somatória das componentes Y. Porque cada ponto que eu pegar, a componente Y vai estar para baixo, né? Em todos os casos, a componente Y vai estar para baixo. Claro, ela é vertical, né? E sempre elas vão estar para a mesma direção. Por que está acontecendo isso? Então, eu sei que no final das contas vai sobrar só o dy. Mas eu preciso de achar o dy. Porque o dy depende do DE, olha só. Eu preciso saber qual que é esse ângulo θ. Porque aí eu sei que o DEY nada mais é que DE vezes cosseno de θ. Então, sempre coloco um ângulo. Coloquei um ângulo com a vertical. Por quê? Se esse ângulo... Agora eu vou ter que usar a geometria do problema para achar esse ângulo. Esse θ tá aqui, ó. Ele é o mesmo aqui, ó. É o mesmo θ aqui. Ok? Esse é o mesmo θ. Tá, então... No final das contas, o que eu tenho que encontrar? O DE. O que é o DE? Eu encontro por essa fórmula aqui, ó. KdQ dividido pela distância ao quadrado, né? Então, fazendo aqui, o que eu tenho? Vou diminuir aqui. Então, eu tenho que o DE vai ser igual a K vezes dQ dividido pela distância ao quadrado. Qualquer ponto que eu pegar, a distância não vai ser o raio do dQ ao ponto. Qualquer um que eu pegue, não importa, sempre vai ser a mesma. Então, dQ é dividido pelo o raio grande ao quadrado, que é uma constante, né? Então, você tranquilo. Agora, o nosso problema aqui agora é o dQ. dQ. E a gente tem um cosseno de θ aqui também, olha só. Como que vocês acham que a gente vai fazer com esse cosseno de θ aqui para eu poder varrer? Tá vendo o que implica eu varrer toda a minha circunferência? Por exemplo, eu pegar um pedacinho, a contribuição de um pedacinho aqui, de um pedacinho aqui, o que está variando em cada um deles? Não é o θ que está variando? Então, de alguma forma, eu vou ter que integrar isso aqui em todo o θ, né? Vou ter que ver como que a gente vai integrar isso em θ. Tá, mas aí qual que a gente fica aqui? KdQ sobre R quadrado. Aí lembra sempre de todos os problemas que a gente vem fazendo. Como é que eu integro isso daqui? Porque eu tenho que integrar isso dos dois lados, certo? Eu venho aqui, eu tenho que integrar aqui, eu tenho que integrar aqui. A integral de DE a gente sabe que vai dar E. Agora, essa integral aqui eu preciso fazer uma mudança. Esse daqui aqui a gente não trata com ele, mas a gente lembra o quê? Né? A gente lembra que lambda é dq dl. Por quê? O que é lambda? Lambda é densidade linear de carga, então é carga dividido por comprimento, né? Então, a gente pode falar o quê? Que o dq é igual a lambda dl. Mas a gente não está tratando com ela, a gente quer tratar com ângulo. Então a gente lembra disso aqui que eu falei para vocês, que dl é r dθ. Então dq é igual a lambda vezes o dl, né, que é r dθ. R dθ. Beleza. E agora o que a gente faz? Se eu jogar para cá, ó, se eu olhar para cá, eu vou ficar. Volta para o E agora. Integrei do lado de cá. Integral de D é E. E essa integral aqui agora vai ficar o integral. Ó, vou tirar o que é constante para fora. O K e o R, o quadrado não é constante? Então tiro o K
sobre R ao quadrado para fora. Aí eu fico com a integral, né, de dq. Mas o que é dq? Ah, toda hora esse trem tá saindo. Eu tô interessado no dy, né? dy. Então aqui eu tô usando só o dy. Deixa eu colocar o dy aqui. Vamos apagar aqui o dy. Vai ficar assim, ó. O que é o dy? dy é igual a de vezes o cosseno de θ. Então vai ser dy vai ser o de, que é isso aqui tudo. K dq dividido por r ao quadrado vezes o cosseno de θ. Tá. Agora eu vou substituir o dq por isso aqui. Aí eu vou ficar com dy é k. O que é dq? Lambda r dθ. Lambda r dθ vezes cosseno de θ dividido pelo raio ao quadrado. Aí agora eu corto esse raio com esse quadrado. Eu vou integrar dos dois lados. Integral de dy vai dar o ey, que é o que a gente está interessado. Eu tenho constante k lambda, lambda é a densidade, ela é constante, dividido por r, vezes a integral de cosseno de θ dθ. Agora vamos, me ajuda a definir os limites dessa integração. Tá? Então vamos voltar e ver o que a gente fez. A gente... Só um segundo. A gente começou aqui como, né? Vendo que isso é um anel, a gente pegou um pedacinho desse anel, que ele tem um comprimentozinho dl, uma cargazinha dq. Aí a gente faz sempre o quê? Pega uma linha que vai dessa carguinha que eu peguei até o ponto P. E aí, considerando que se ele não deu nada, a gente considera positivo. Então, se é positivo, é saindo. Tá aqui, ó, saindo da carga, né? Aí a gente viu que esse campo tá vendo que para cada pedacinho que eu pegar, o campo, ó, não vai estar no eixo X, ele vai estar cada um para um lado, né? Vai girando isso daí. Então teria um ângulo diferente, isso aí era difícil da gente lidar. Porém, quando a gente olhou para nossa simetria, a gente viu que se eu tivesse uma carguinha aqui, ela ia ter um campo elétrico para cá, que ia anular o horizontal desse. E no final das contas, a gente sobra só com a componente vertical, a soma da componente vertical de todos. Tá. Então precisa de achar a componente vertical, olha a lógica. Então tudo tem uma linha lógica. Só que aí eu olho, né? Eu olhar aqui e falo, bom, tem esse DE aqui. Como é que eu acho o DY? Eu preciso de um ângulo, aí eu chamei esse θ aqui de ângulo. Aí fica DE, cosseno de θ. Só que eu preciso de vir aqui, né? E eu joguei ele aqui pra dentro. Esse ângulo é o mesmo daqui. Ok? Tá. Aí eu escrevi. O que é o DE? É K vezes dq dividido por r ao quadrado. Certo? Esse é o meu DE. Aí o que é o dy? É DE vezes cosseno de θ. Então K dq sobre r ao quadrado vezes cosseno de θ. Aí a gente vai... O que é o dq, né? A gente sempre tem que trocar o dq. A gente lembra que lambda é dq dl, ou seja, a densidade, né? É dq dl, carga por comprimento. Aí passo o dl multiplicando, fica o dq igual a lambda dl. Mas a gente lembra que nesse caso, como é um arco de circunferência, esse dl eu posso escrever em função do ângulo θ. dq é o quê? Então, lambda vezes dl, mas dl é r dθ. Então ficou lambda r dθ. Aí eu venho aqui e substituo no lugar do dq. Lambda r dθ. Tá aqui, ó. Lambda r dθ. Aí tá. Eu tenho então o cosseno de θ. Isso aqui tudo vezes o cosseno de θ, tá aqui. Onde, lembrando que o θ, a gente vai ter que definir a variação. O θ vai de quanto a quanto. Vamos ver isso agora. Eu só estou retomando aqui. Então, cortou esse r com r quadrado. K o lambda dividido por r é constante, que é tudo constante. Tirei para fora da integral. A única coisa que não é constante
é o cosseno de θ, porque com a integral de cosseno de θ dθ. Agora, de quanto a quanto? Olha aqui comigo. Como é que eu, com o ângulo estando aqui, como é que eu faço para varrer toda essa barra? Quando o ângulo é zero, ele não vai estar bem aqui? Essa linha, quando o ângulo for zero? Então, não pode ser de 0 a π sobre 2, porque só varre aqui. Tá vendo que o θ, então, ele tem que vir... Quando chega aqui é zero. Quando chega aqui não é menos 90 graus, o θ tem que ser de menos 90 graus até mais 90 graus, que aí eu tenho um total de 180. Se por acaso você não tivesse utilizado esse θ, gente, aí vai lá, ó. Suponha que você não utilizou esse θ. Fala, eu não quero utilizar esse θ aqui. Eu quero utilizar esse θ. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque aí se eu usar esse θ aqui não é o mesmo desse aqui, tá, né? Agora, quanto que seria o dy na hora que eu fosse calcular o dy? Vou até fazer assim pra gente fazer desse que é mais fácil. Mostrando pra vocês que você escolhe o θ onde você quer, só que você escolhe um lugar só. Se eu escolher ele bem aqui, nesse lugar, o que que vai mudar? O meu dy. Por que que o dy muda? O dy agora tá sem o ângulo. Então, dy vai ser de vezes seno de θ. Vezes seno de θ. Aí aqui também, né? Claro, daqui para frente vai ser tudo seno de θ. Gente, todo jeito dá a resposta do mesmo jeito, tá? Só tô mostrando para vocês isso. Vezes seno de θ. Aqui também seno de θ. Que eu mudei simplesmente a forma. Vezes seno de θ. E aqui tem a integral, então, de seno de θ. Por que que desse caso que eu estou fazendo agora ele é mais fácil? Vamos acompanhar comigo. Se tava, do jeito que estava antes, né, com o ângulo... Como estava antes, o ângulo estava aqui. Olha que hora que é mais complicado. Porque o θ ia ter que ser de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vocês conseguem ver isso aí? Porque se meu ângulo é daqui, quando ele é zero... Ele está bem aqui, certo? Aqui é zero. Então, aqui é menos 90 graus, tá vendo que dá 90 graus? E daqui ele vem para cá e faz mais 90 graus. Então, nesse caso seria assim. Agora, com θ, aonde a gente colocou aqui agora, o θ zero não é bem aqui? Aqui. Aí, para eu variar ele de 0 até π. 0 até π. Direto. Então, esse fica mais simples. Então, colocando o ângulo aqui, a gente vai fazer simplesmente de 0 a π. Se estivesse fazendo do outro jeito, era de 0 a π sobre 2. De menos π sobre 2 é π sobre 2, quer dizer, né? Agora não, agora simplesmente, quando o θ zero é aqui, então de 0 a π. Por que 0 a π? Porque é meio anel, né? De 0 a π. Então, tem a integral de 0 a π. Como é que eu faço a integral? Aí eu tenho então y vai ser igual a k lambda sobre r. A integral de seno vai dar menos cosseno. Então tem assim, vezes menos cosseno de θ tomado de 0 a π. Tudo que é constante eu posso deixar quieto. Ó. Menos k lambda sobre r. Agora só o cosseno que eu aplico. Substituo por π. Cosseno de π menos cosseno de 0. Aí se você vai olhar na calculadora, você vai ver que cosseno de π é menos 1 e cosseno de 0 é 1. Então tem assim, ó. Aqui eu tenho que aqui vai dar cosseno de π é menos 1 e cosseno de 0 é 1. Tem um menos 1 menos 1, dá menos 2. Com esse menos aqui dá mais 2. Então, eu tenho que isso aqui vai ser igual a 2k lambda sobre r. Então, esse é o campo elétrico de um anel. Esse é o módulo dele. Qual que é a direção e o sentido? A direção e o sentido a gente já viu, é para baixo. Só vai sobrar todos para baixo. Então, a direção do campo elétrico vai ser sempre para baixo, nesse caso aqui. Ok? Então, esse problema foi um problema de campo elétrico de um anel.
e meio anel, né? Onde a gente sobra só uma componente e essa componente então dá 2K sobre R. Bom, o que a gente consegue tirar daqui, né? Que se eu tenho um anel, se eu quero calcular o campo elétrico desse anel aqui no centro, o que vai acontecer é algo meio lógico aqui se a gente usar a simetria, né? Que um pedacinho de cá sempre vai ter um campo igual ao pedacinho de cá, né? E a parte X, então, ela sempre vai cancelar. E no final das contas é como se fosse uma força, né? Se a gente estivesse tratando de uma carga, era como se então, se eu colocasse essa carguinha aqui, né, ela seria empurrada para cá, porque ela não, esse lado de cá não deixaria ela ser empurrada para cá e nem o lado de cá para cá. Então, no final das contas, só sobra essa direção, né? Esse argumento de simetria a gente pode usar sempre que a gente tenha um caso simétrico, né? Suponha então que eu tenho um anel menor agora. Eu tenho aqui tem o eixo Y, o eixo X e eu quero agora um anel que ele seja metade de 90 graus. Desculpa, ele seja exatamente 90 graus. Esse aqui era 180 graus, né? Olha lá, ele era meio anel. Agora, suponha que eu queira lidar com 1/4 de anel. Quero então 1/4 de um anel. Então, vou pegar aqui. Oh, que isso? Doido. Vou pegar aqui um anel, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. O raio 4. Então, tá aqui. Isso aqui então é 1/4 de um anel. Isso aqui vai ter um raio R, né? Mesmo jeito. Um raio R e vai ter também uma carga Q. Então, eu quero saber qual que é o campo neste ponto aqui. Campo elétrico. Suponha que eu falo para vocês que essa carga é positiva. Se essa carga é positiva, a gente sabe que quando eu pegar um pedacinho aqui, quando eu for pegar uma carguinha pequenininha, pego uma carguinha, pego a distância da carga até o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico, que é bem no centro, né? Essa distância é o raio, e de todas vai ser o raio também, né? Todas a distância vai ser o raio. Aí, esse campo, se eu falo para você que essa carga é positiva, o campo está para onde? Ele está saindo. O campo está para cá, né? O DE, aqui tem uma carguinha DQ. E aí, então, eu precisava de achar um ângulo aqui. Eu posso pegar esse ângulo θ. Se a gente olhar, é o mesmo desse ângulo θ. E resolver o problema. Agora, se for negativo, bom, mesmo sendo negativo para esse tipo de problema, faça o positivo e no final das contas você coloca um menos no seu campo elétrico. Pronto. É mais simples de vocês fazerem dessa forma. Então, sempre faz positivo. Vamos supor que seu campo elétrico no final das contas deu assim, ó. 4 na I chapéu, menos 3 na J chapéu. Ou 4 e menos 3, né? Você fez ele com a carga positiva, né? Beleza. Aí o que você faz? Para carga negativa é só você inverter esses sinais aqui. Então, na verdade, o E com a carga positiva seria esse. O E com a carga negativa seria menos 4, 3. Pronto. Então, para vocês não terem esse problema, porque sempre considerem positivo. Vocês não tem mais uma confusão. Porque se
Se aqui for negativo, olha só como é que ficaria. Você ia ter isso aqui, tá aqui o anel. Aí você pegou o seu DQzinho aqui, pegou a distância até o ponto, né, padrão. Aí o campo vai estar onde? Se é negativo, ela entrando na carga, ele vai estar para cá. E às vezes você pode ter mais dificuldade, apesar que não é a mesma coisa, mas no fim das dúvidas faz com ela positiva mesmo. Ou se quiser fazer dessa forma, também. Lembrando que negativo, o campo então seria entrando na carga. Tá, isso foi só para chamar a atenção para vocês, isso aí que é importante. Agora, outra coisa. O que a gente tirou de simetria desse anel? A gente tirou que, no final das contas, uma metade do anel sempre vai anular a outra, né? E aqui também é a mesma coisa. Para onde vocês acham que vai estar o campo? Olha só. Eu tenho aqui e aqui. Eu tenho esse anel aqui. Para onde vocês acham que vai estar o campo? Supondo que ela é positiva, eu sei que se eu separo a metade do anel aqui, ó, se separa a metade do anel, o lado de cá, ó, se eu pego um pedacinho de cá, ele vai ter um campo para cá, que ele vai ter um campo aqui. Se eu pego o mesmo pedacinho, a mesma distância daqui, ó, ele vai ter um campo para cá. E aí, eles vão cortar as contribuições que não seja a contribuição que está aqui, ó, bem no meio do anel. No final das contas, sempre vai sobrar uma contribuição, apenas de tal forma cortar o anel em dois. Não importa o tamanho do anel, se tu tem um anel assim, ele vai sobrar só nessa direção, né? Se eu tenho um anel, então, que é 1/4 de um anel, eu vou cortar bem na metade dele. Aí é como se eu tiver meu vetor, então, campo elétrico, eu sei necessariamente que ele vai fazer um ângulo de 45 graus. No caso do nosso problema. Se ele vai fazer um ângulo de 45 graus, eu tenho certeza que a componente X e a componente Y do meu anel, do meu campo elétrico do meu anel, vai ter que ser a mesma componente, vai ter que ser o mesmo valor. Certo? Então vamos verificar isso. Mas eu já poderia usar isso de cara. Se você percebeu isso, você já poderia falar para mim de cara, ó. Vou fazer só o eixo X, porque o eixo Y vai ser o mesmo valor. Mas vamos verificar isso. Tá. O que a gente tem aqui agora? A gente vai ter que continuar lembrando que, como a gente tem um anel, quando a gente chegar no DL, o DL é igual a R vezes dθ. Lembra disso aqui, ó. Muito importante você saber isso aqui. Ó, o arco de uma circunferência, um arco qualquer, seria esse pedaço aqui da circunferência, né? Vocês já conhecem de cor algumas. O arco completo da circunferência é 2π vezes o raio, ou seja, o ângulo, que é 360 graus, vezes o raio. O mesmo vale para qualquer ângulo. Em qualquer ângulo você vai poder fazer usar a mesma conta, que o arco é simplesmente o raio vezes o ângulo em radianos, né? Então 2π tem que ser em radianos, não vale em graus, né? Então agora se eu estou tratando de um ângulo pequenininho dθ, e um arco vai ser pequenininho também, né? Que se eu tenho um raio R, vai ser esse mini arco, vai ser R vezes esse mini ângulo, R dθ. Então a gente vai utilizar isso aqui como a gente utilizou no último. dl igual a R dθ. Vamos deixar isso aqui. Tá, vamos montar o campo elétrico dessa carguinha. Eu peguei uma carguinha pequenininha. Essa carguinha, lembra? Qual que é as características dela? Ela tem uma carguinha dQ e um comprimentozinho pequenininho dl. Lembrando, se eu fosse olhar para cá, onde estaria o dl e o r aqui? Se eu pegar o dlzinho, eu tenho que pegar um pedacinho aqui, olha só. Aí, ele seria aqui, ó. Ele ocuparia esse pedacinho que teria um ângulozinho aqui dθ. Então, esse arco pequenininho é isso, R vezes dθ. É só para reafirmar isso daqui. Tá, então o que é o campo de uma carguinha pequenininha? No caso, é K vezes a carguinha pequenininha, esse é o campinho então, né? Dividido pela distância ao quadrado.
da carga até o ponto. Então, a distância dessa carga até o ponto vai dar r ao quadrado, mas a distância de qualquer carga ao ponto vai dar r ao quadrado. Então, isso que é bom, né? Não importa o ponto que eu pegar, sempre vai ser esse r ao quadrado. Então, posso colocar com certeza aqui. Para essa carguinha é isso aqui, para qualquer carguinha sempre vai ser k vezes a carguinha dividido por r ao quadrado. O que eu tenho que fazer é somar a contribuição de carga a cada carguinha. Só que qual que é o problema? Diferente de antes, né? Eu já dei a resposta para você. Falei que a resposta ela vai ser igual x em y, né? Mas por enquanto que a gente não sabe isso e não provou isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar que aqui vai poder ter duas dimensões. Quais são as duas dimensões para o meu campo? Eu tenho o meu DE, eu vou ter um dx, e eu vou ter um dy. Então, em ambos os casos aqui, eu vou ter quer dizer, o meu DE vai ser dividido em dois campos aqui, que eles não são nulos mais. Naquele outro que a gente tinha feito, no final das contas a gente via que ia sobrar só o DY, né? Então era mais tranquilo. Agora, esse aqui não, né? Por quê? Peguei minha carguinha, montei o campinho dela. Tá aqui, tá sempre na direção que une a carga até o ponto, essa linha aqui. Achei meu DE, tá aqui meu DE, que é um vetor, né? O DE que é vetor. Aí, eu fui e falei que aqui é θ. Se aqui é θ, aqui também é θ. Agora eu vou ter meu dx e meu dy. Vou ter assim, ó, dx, de acordo com esse θ que eu escolhi, vai ser DE vezes cosseno de θ. E o dy, DE vezes seno de θ. Certo? Beleza, a gente vai deixar isso aí que a gente vai ter que calcular os dois. Achar o valor tanto do dx quanto do dy, para a gente formar nosso vetor campo elétrico, né? Então vamos lá, a gente já tem o DE, que é isso daqui, né? Então vamos começar. Lembra que vai dar igual os dois, né? Eu vou começar com dx aqui. Achando dx. Achando ex. O que eu tenho, né? Que dx. Daqui, dx vai ser o que? O DE. O que é o DE? É isso aqui. K dq dividido pelo raio ao quadrado vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ. Agora, por que eu preciso? Aí você chega nesse ponto, até aqui era direto, né? Qual que é a próxima linha lógica para você resolver esse problema? Você fala, bom, se eu for integrar isso daqui, né, que eu vou ter que integrar, meu problema é o seguinte, eu integro aqui, beleza. Eu posso tirar o k e o r ao quadrado, porque nesse caso o raio é constante. Eu vou integral de ex, dx da ex. Essa integral, o k e o r ao quadrado eu posso tirar fora da integral. Vezes a integral de dq vezes cosseno de θ. Aqui que é o problema. Porque pensa comigo. À medida que o ângulo não é constante, não posso tirar ele fora da integral, porque à medida que eu vou variando o meu dq, lembra que a gente vai pegando dqzinho até varrer toda o anel, né? Então, à medida, vamos supor que se eu estou aqui, ó, o ângulo é um outro θ diferente. Então esse ângulo está variando. Então tem que arrumar uma forma de achar uma relação entre o dq e o θ de alguma forma para eu poder integrar, aparecer um dθ, por exemplo, eu poder integrar em θ. É o mesmo jeito que a gente vinha fazendo aqui, olha só. Lembra daquela parte do lambda, né? Lambda é uma dimensão, né? Então lambda, carga por comprimento. dq dl. Então o que eu vou pegar? dq igual a lambda dl, certo? Daí escrevi em função do dl, mas aqui não é o dl, aqui que aparece é o θ. Então a gente agora tem que usar esse daqui, ó. dl igual a r dθ. Então fica com dq igual a lambda vezes r vezes dθ, igual eu fiz no problema anterior. Aí agora vamos jogar ali. X vai ser k sobre r ao quadrado vezes a integral, o que é dq?
lambda R de θ. Lambda vezes R vezes de θ vezes cosseno de θ. Ok? Até aqui tudo bem. Que a gente pode cortar esse R com esse quadrado. Então eu vou ter que... E posso tirar o lambda para fora, né? K lambda sobre R vezes a integral de cosseno de θ de θ. Agora, o limite de integração. Eu vou ter que olhar de tal forma que o θ tem que ir de quanto a quanto, de tal forma a esse ponto aqui, ó, varrer toda o meu anel. Então vamos pensar, como que eu varro todo o anel? Como que eu poderia varrer todo o anel? Se... Espera um segundo, vou apagar isso aqui. Se... Eu suponho que tem duas formas, né? Eu começar aqui, pegando o pontinho aqui e variando até chegar aqui. O que está fazendo com o ângulo? Ele começa com 0 e vai até 90 graus. Certo? É isso. Porque quando θ é igual a 0, ele está bem aqui. E quando θ é igual a 90 graus, vai estar bem aqui. Então, vai só variar o ângulo de 0 a 90 graus. A gente resolveu o problema. Então, de 0 a π sobre 2, né? Então, vamos fazer essa integral. Eu tenho que o EX vai ser K lambda sobre R que multiplica. Qual que é a integral de cosseno de θ? Não dá seno de θ? Essa integral simples vocês têm que saber. Dá seno de θ. Positivo, né? Agora tomado de 0 até π sobre 2. Como é que eu faço isso aqui? Deixa a constante quieta. Agora eu começo. Eu vou substituir seno de π sobre 2 menos o de baixo, né? Seno de 0. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1, que vai dar 1. Então, no final das contas, EX é K lambda sobre R. E aí eu quero que vocês mostrem para mim. Aqui a gente tem que calcular como não deu o lambda, né? O que deu foi deu a carga, deu a carga e o comprimento, né? A gente tem a carga e o comprimento. Como é que eu acho o lambda? Lambda não é a carga total dividido por comprimento total. Quando que isso aqui é válido? A carga total a gente sempre utiliza, isso aqui é sempre válido. Lambda é dq dl, que eu estou pegando infinitesimalmente. Agora, para eu falar que isso aqui é válido, a carga total pelo comprimento total, é só se for homogêneo. E no nosso caso aqui, de fato, é homogêneo. Então, Q dividido pelo comprimento. Mas o que é a carga? Foi dada como Q e o comprimento? É 2πr, né? O comprimento dela é 2πr. Então, aqui eu posso escrever o lambda ainda como K, né? Vezes o que é o lambda aqui, ó. É Q dividido por 2πr. Então fica vezes Q dividido por 2πr. E com esse R aqui fica R ao quadrado. Então essa seria a resposta também. Válida também, porque não foi dada em lambda, né? E o EY? A ideia do EY é a mesma coisa, só que você vai integrar agora, ó, o DY, você vai fazer o mesmo e integrar em seno de θ. Isso aqui vai ficar como exercício para vocês fazer. Então, o DY e mostrar que ele vai ter o mesmo valor do DX. Ok? Bom. Bom, continuando aqui, a gente fez um parecido com esse daqui já, né? Lembra que a gente tem uma distância A. Só que a diferença é que agora tá vendo que tá cheio aqui, agora é um disco. Tá? Então esse aqui é um disco carregado. Disco, não é um anel mais, disco carregado, então atenção. Tá, esse é um disco carregado, eu falo também que ele tem uma carga Q e ele tem um raio R. Tá? Ele vai ter um raio R. Agora, como que eu faço para poder resolver esse tipo de problema? Agora envolve área, né? Então eu tenho que, antes
não era um anel, é uma barra ou um anel, não era linear, né? Então a gente pegava uma distânciazinha aqui, um pedacinho de carga aqui, ou um pedacinho de carga aqui, certo? Tá, agora a gente não está tratando mais de comprimento, tá tratando de área. Se tá tratando de área, eu tenho que pegar uma areazinha pequenininha aqui, ó. Venho aqui e pego uma areazinha. Tá. Se eu pego essa areazinha, olha só. Essa areazinha minha, né? Ela vai ter um comprimento, uma área dA e ela tem uma carguinha dQ. Tá falando que é a mesma coisa que a gente faz antes. Agora o que mudou, que ao invés de dL, né? É dA. Por quê? Mudou agora de algo unidimensional para algo bidimensional. Agora é uma placa e é um disco carregado. Não tá só no anelzinho, né? Agora tem duas dimensões com carga. A gente fala então que a gente vai ter uma densidade superficial de cargas, né? Que é? Sigma é dQ dA, taxa de variação da carga com a área, dQ dA. Tá do mesmo jeito. O que a gente faz, né? Pegou a carguinha dQ, que ela tem uma areazinha dA. O que eu tenho que fazer? Acho a distância agora dela até o ponto onde eu quero calcular. Lembra que o ponto é esse daqui, né? Esse é o ponto onde a gente quer calcular o campo elétrico. Ele está distanciado do centro do anel. E aí eu quero agora, então, sempre a gente pega aqui, pega a distância da carguinha. Tá vendo que eu não peguei num cantinho? Peguei num lugar qualquer aqui. Peguei uma areazinha num lugar qualquer. Porque é isso, que depois a gente vai ter que varrer a toda a área, né? Então aqui, ó, considerando que ela é positiva, a gente sabe que o campo vai estar para onde? Tá para cá, ó. DE. O campo tá para cá. Vou tirar esse ponto aqui. Você sabe o que é o ponto, tá? A gente não atrapalha. Fica carregado pra gente. Tem aqui então D. Ok? Tá. Qual que é a questão aqui agora? Do mesmo jeito, como é que a gente pode achar uma simetria aqui? O que vocês acham que vai acontecer quando eu pegar o mesmo pedacinho do lado de cá? Olha a simetria, gente. Como eu disse, com o anel sempre rola simetria. Então, ó, aqui, ó, eu não vou ter aqui, aí eu não vou ter um campo igual pra cá. Se eu tenho um campo igual pra cá, eles não vão cortar. A hora que eu projetar no eixo X e no eixo Y, o X desse daqui não vai cortar com o X desse daqui, ou seja, essa componente não vai cortar com essa. E o mesmo vale se eu pegar uma de cá e uma de cá. Na horizontal tudo vai cortar, vai sobrar só na vertical. Então, no final das contas, o que interessa para mim, né, por conta da simetria, é só a componente Y, né? Só que tá, eu preciso de algum ângulo, né? Preciso de me enfiar algum ângulo aqui. Porque eu preciso de DY. Para achar DY, olha só. Eu preciso, por exemplo, desse ângulo aqui, ó, θ. Para eu poder falar que o quê? Que DY, ó o DY aqui, ó. DY é igual a DE vezes... Tá com ângulo, não tá? Ó, tá com o ângulo DY, ó. Ah, que saco. O DY aqui tá com ângulo, então DY é DE vezes cosseno de θ. Então, o que eu vou ter que somar é os DY de cada um, que só importa isso, o resto tudo vai cancelar. Então, eu preciso de DY. Beleza, só que esse ângulo aqui, pra mim, o que é esse ângulo? Eu consigo trazer ele pra cá, olha só ele aqui, ó. θ. E aí? Como é que eu resolvo isso aqui? Aqui eu chamo de errinho, tá vendo? Porque como não é errão, tá vendo que aqui ele tá um raio errinho do centro. E esse raio, o que eu vou fazer? Eu vou varrer ele do zero até errão. Então, essa é a ideia. Né? Então, raio R, errão. Só que, quando eu tô pegando num ponto qualquer, eu tô pegando essa arinha nesse pontinho que ela tem que ser geral.
ela está a uma distância R, está com ângulo θ. O que a minha ideia é fazer? A gente dá um jeito de fazer isso aqui, ideia de varrer todo o meu disco. Como é que eu faço para varrer todo o disco? A gente vai ver. Então, ó, o que eu posso dizer sobre cosseno de θ? O que é cosseno de θ? Olha para cá, cosseno de θ. Olha para essa figura agora. Cosseno de θ é o quê? Cateto adjacente, quem que é o adjacente? Não é o A? Dividido pela hipotenusa. O que é a hipotenusa? A hipotenusa não é fazendo Pitágoras. Vou chamar de D a hipotenusa, né? Mas ela é raiz de A ao quadrado mais o raio ao quadrado. Tá? Esse é mais complicado, esse é o que você tem que pegar para fazer ver essa aula, voltar 1, 2, 3 vezes, até vocês pegarem bem. Tá, então, nosso objetivo agora é fazer o cosseno de θ, que é geometria. Por que eu preciso do cosseno de θ? Porque a gente viu que só vai depender do dy. Sempre tem uma linha lógica, gente. Se você for seguindo e anotando a linha lógica, sempre tem essa linha lógica que você tem que seguir de um passo depois do outro. Aí, a hora que eu cheguei no cosseno de θ, eu me deparei. Bom, que ângulo que é esse? Eu tô com esse ângulo aqui, né? Falo, bom, eu sei que ele é o mesmo desse ângulo de dentro. Como é que eu calculo esse ângulo de dentro? Bom, cosseno de θ é cateto adjacente, que é o A dividido pela hipotenusa. Ah, eu não tinha, eu calculei, ó. É dividido por D. E o que é o D? Raiz de A ao quadrado mais R ao quadrado, é Pitágoras. Tá. Então, eu vou chamar de D por enquanto. Depois a gente substitui o D. Cosseno de θ é A dividido por D. Ok? E agora? Vamos escrever o D? O que a gente tem que o D vale? D é igual a K dq dividido pela distância ao quadrado. Quando era o anel, todo pedacinho que eu pegava, ele sempre ia estar a uma distância raiozão. O raio R grande, né? Agora aqui não, ó. Eu chamei de R'inho, porque esse R'inho vai variar. Então, de fato, aqui fica assim, né? K dq dividido pela distância, desculpa, né? Qual que é a fórmula? K dq dividido pela distância da carga até o ponto ao quadrado. Qual a distância da carga até o ponto? Não é D? Ó, a distância da minha carga até o ponto é esse D aqui, que é a hipotenusa. Então, é dividido por D ao quadrado. Não me cortem esse D com esse, viu, gente? Isso aqui é uma entidade só, dq. Beleza. A gente tem isso aqui. O que seria então agora o dy? Olha, dE vezes cosseno de θ. Então vamos lá. Logo, dy igual a dE vezes cosseno de θ. Ou seja, é isso aqui. K dq sobre d ao quadrado vezes cosseno de θ. O que é cosseno de θ? A gente escreveu aqui agora. AD. A dividido por D. Então, no final das contas, eu vou ficar com um D ao cubo aqui, né? Mas, e esse D, lembrando que esse D é isso aqui, ó. Então, escrevendo aqui, ó, dy igual a KA sobre D ao cubo vezes dq. Agora vamos identificar o que é constante e o que não é constante aqui. O que vocês acham? O K é constante, claro, a gente sabe, né? O A também é constante. O que é o A? O A é a distância do centro do anel até o ponto onde eu quero calcular. Isso é constante mesmo, foi dado, né? Agora, tem esse D aqui. Esse D tá variando? O que vocês acham? Olha só, o D é isso aqui. Ele vai estar variando? Bom, é só olhar. O R a gente não vai variar ele. Para eu poder varrer toda a barra, não vou ter que variar esse R, né? Se eu vario o R, ó, o D depende do R. Então, o D varia, né? Então, vamos escrever onde, né? Lembrando que D é igual a raiz de A ao quadrado. Olha aqui, ó. Raiz de A ao quadrado mais R ao quadrado. Que eu posso escrever elevado a meio. A ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio. Então, o que é D ao cubo? D ao cubo vai ser
ao quadrado mais r ao quadrado, meio ao cubo. Quanto que é meio ao cubo? Conserva a base e multiplica os expoentes? Dá 3 meios, então. Então, no final das contas, eu fiquei com o quê? Final não, né? Pra gente montando a integral só. Integral. Ó, o K sai fora da integral, né? Tem assim, K vezes A, né? Aqui eu já integrei dos dois lados, né? Assumindo que eu estou integrando dos dois lados. Integra aqui. Tá. Aí, integral de dy dá o ey. Aqui eu vou tirar as constantes fora da integral. Vai ficar assim, o dq dividido pelo quê? Pelo d ao cubo. Bom, d ao cubo é isso aqui. A ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Certo? Bom, chegamos naquele ponto onde a gente fala. Eu tenho que integrar isso agora. Só que aqui eu tenho uma integral em dq. Aqui eu tenho o r que eu sei que varia. E aí como é que eu faço? Eu preciso de achar uma forma de parecer um dr aqui, alguma coisa assim. Aí a gente lembra, né? O quê? Que agora eu não tenho mais o lambda, agora eu tenho sigma, né? Mas sigma é carga por área agora. Mudou, antes era comprimento, agora é carga por área. Só tem esses dois casos. Se eu ver que estou tratando de área, eu vou escrever o sigma. Se eu estou tratando de anel ou de uma barra, que é um comprimento só, é uma dimensão só, então eu tenho lambda, que é carga por comprimento. Aqui é por área, então daqui eu já posso escrever o dq como sigma dA. Professor, por que eu posso escrever dessa forma? E jogar lá e tirar o sigma da integral? Porque o sigma é constante. O que significa o sigma ser constante? O que é o sigma, né? A densidade de área, quer dizer que se a densidade de área é constante, quer dizer que se eu tenho uma área aqui, ó, se eu venho e pego um pedacinho aqui e pego essa carga e divido por essa área, ou pego a carga que está aqui e divido por essa areona aqui, vai dar sempre o mesmo valor. Porque para cada quadradinho, por exemplo, que eu pegar, vai ter o mesmo tanto de carga. Isso que a gente fala que ele então é homogêneo. A gente está trabalhando aqui, tirando o início que eu estava calculando a carga apenas, o cálculo da carga, todos eles eu pedi para vocês utilizarem um caso homogêneo, né? Então dq é sigma dA. Aí tá. Outra coisa que a gente tem que lembrar, né? O dA, eu vou falar para vocês que o dA, lá no início eu falei, o dA ele pode ser dx dy. Se eu estiver tratando, olha só, se eu pego uma areazinha e estou tratando no sistema cartesiano, o y não está aqui, o x não está aqui, aqui não daria uma areazinha, olha só, essa areazinha é simplesmente aqui o dy e dx, né? Então dA é simplesmente dy dx. Agora, quando eu estou tratando de coordenadas polares, uma areazinha já não é mais assim, ó. Em áreas polares, se eu pego daqui, ó, tem um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Aí faz aqui. Agora eu pego um dr e aí faço mais uma areazinha aqui, ó. Esta areazinha aqui é que eu estou calculando nesse caso. E essa areazinha, então vocês não precisam também decorar isso aqui, mas em cálculo vocês usam muito. Era bom você já saber que em coordenadas polares, o dA a gente sempre escreve com r, dr, dθ. É quase a mesma coisa do outro, se eu tenho xy, dy, dx. Se eu tenho rθ, dr, dθ, só que tem a multiplicação por um r aqui. Tá? Depende da construção disso aqui, isso que o professor de cálculo explicou para vocês. Então, o que sobrou pra gente? dq é sigma dA, mas dA é r dr dθ. Sigma vezes r dr dθ. Tá aqui. Então agora a gente joga ali de novo. E aí a gente vai ficar com o quê? EY é igual a... Como agora eu tenho duas integrais aqui, olha só. Vou ter integral dupla. K vezes a integral dupla de quê? Sigma r dr dθ. É o nosso dq, né? Dividido agora por
A ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Aí vocês falam, por que eu peguei esse θ aqui então e transformei... São dois θs diferentes, tá? Aqui, eu vou até... Aquele θ de coordenadas polares está acostumado a usar θ. Eu vou usar aqui então, ao invés de θ, para não confundir vocês, que não é a mesma coisa, esse daqui é o... Vou chamar ele de alfa. Alfa e cosseno de alfa, que não é a mesma coisa, porque senão não faria sentido, né? Eu tô pegando o cosseno de alfa aqui, transcrevendo ele outra coisa, depois eu tô vindo aqui e trazendo um dθ, né? Esse dθ aqui é simplesmente para a gente construir o disco, né? Como é que eu construo um disco? Olha aqui comigo, olha só. Eu pego um negócio, O que eu formo primeiro? Primeiro eu vou formando uma barra, né? Ou seja, estou variando o R, né? Vario o R de 0 até R. Agora eu pego essa barra e vou varrendo. Tipo, pegar a barra e vou varrendo ela como se tivesse pegasse ela com uma tinta, né? Pegasse essa barra aqui e fizesse algo assim, quer ver? Ó? Tá aqui. Ó, agora eu pego essa barra e vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou varrendo todo o ângulo até ela dar uma volta completa. Se eu quero se eu quero fazer um meio disco só, né? Eu pego aqui, pego o raio, vario de 0 até o raio e depois o θ de 0 a π. Aí eu fiz um disco. Agora se eu quero fazer meio disco, né? Se eu quero fazer um disco completo, eu pego o raio, vario de 0 ao raião. E aí varia o θ de 0 a 2π. Com isso eu consigo varrer toda o meu disco, né? Então é isso que a gente está fazendo. Vou pegar esse θ e fazer ele de 0. Ó, esse é o de fora. Então o ângulo, ele tem que ser o de fora. 0 a 2π. E o raio vai ser de 0 a rão. Bom, como eu não tenho θ aqui, como a gente não tem θ, tá aparecendo algum θ aí? Não, né? Se não tá aparecendo um θ, gente, eu posso fazer essa integral aqui simplesmente, ó, não tem nada que depende de θ aqui, então tudo é constante para ela. Então é como se eu estivesse fazendo simplesmente a integral de 0 a 2π de dθ, eu posso fazer ela separada, depois multiplicar aí. É porque não tem ninguém dependente de θ. Integral de dθ vai estar θ. Tomar de 0 a 2π, que é o quê? Substituo de cima, que é 2π, substituo de baixo, que é 0, dá simplesmente 2π menos 0, que é 2π. Então vai ter um 2π multiplicando ali. E aí eu vou sobrar então só com uma integral. Então uma dessa integral aqui eu posso tirar. Vou ficar então com... Logo, eu vou ter o EY, vai ser... O 2π, né, que a gente agora tira da fora, a gente resolveu a integral já em θ. Aí eu vou ter aqui, ó, Ka vezes sigma, é tudo constante. Vou deixar do lado de fora da integral. Ka sigma, 2π Ka sigma, certo? Isso. Agora, vezes a integral de R dividido por A ao quadrado mais R ao quadrado, elevado a 3 meios, dr. Aí é a hora que eu vou dar um tempo para vocês, então para vocês não falarem, porque eu não sei integral. Bom, vocês têm que saber montar esse problema e é igual a montagem dele. E eu vou dar a integral para vocês agora. Tá aqui, ó, chegou nesse ponto agora, integral de 0 é rão, lembrando, ó, tudo que sobrou de cal. Eu já fiz a integral em θ, passei o sigma para lá, resolvi só com essa integral em R, dr então, né? Então, como é que eu faço essa integral agora? Essa integral, eu vou dar o resultado para vocês. Espera aí, eu vou fazer ela aqui. Bom, então tá aqui o valor dessa integral. A integral de R dividido por A ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios dr é simplesmente menos 1 dividido por isso aqui mesmo, só que elevado a meio, né? Só isso. Só que acontece, vai ter que aplicar o limite, né? Pelo menos alguma coisa vocês têm que fazer. Então vamos lá. Vocês vão ter que aplicar esse limite.
Então no final eu vou ter que... vamos pegar isso aqui então, aplicar agora de 0 a R, só pra gente ver quanto que fica. Tem assim, menos 1 dividido por A ao quadrado mais raio ao quadrado elevado a meio, tomado de 0 a R. Tomado de 0 a R, certo? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai substituir o de cima menos o de baixo, né? Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, aqui é muito fácil vocês errar o sinal. Então vocês fazem o seguinte, eu pego tudo isso aqui, né, aplicado em R, menos tudo aquilo ali aplicado em 0. Então vamos pegar tudo isso aqui aplicado em R. Então menos 1 dividido por A ao quadrado mais R ao quadrado elevado a meio. Menos tudo isso aqui agora aplicado em 0. Então eu vou ter menos, vou substituir o R por 0 agora, né? Menos 1 sobre A ao quadrado mais 0 ao quadrado elevado a meio. Então como é que fica isso aqui? Vai ficar menos 1 sobre A ao quadrado mais raio ao quadrado elevado a meio. Menos com menos aqui vai dar mais, né? 1 dividido por A. Você consegue ver que dá 1 dividido por A? Tá vendo que aqui o 0 vai embora, vai ficar A ao quadrado elevado a meio apenas. Né? Que vai cortar o meio com o quadrado, vai ficar 1 sobre A. Então pronto. A resposta é essa daqui. Agora é só a gente colocar, multiplicando então, isso daqui. Então multiplicando isso daqui, a gente vai ter EY é igual a isso aqui tudo, que é 2πk sigma, 2πk a sigma, vezes aquilo ali. Para eu ficar mais bonitinho, vou colocar esse positivo primeiro. 1 sobre A menos 1 sobre A ao quadrado mais raio ao quadrado elevado a meio. Aqui a gente não estou fazendo com números ainda. Eu poderia ter te dado esse A em número. Aí você já fazia com número desde o início. O raiozão em número. O sigma, né? Ah, como é que a gente calcula o sigma agora? Falta calcular o sigma, né? Para finalizar. Sigma é o quê? Não é carga total dividido pela área. Então aqui o sigma vai ser a carga total foi dado como Q. E a área é π vezes, não, disco, πr ao quadrado. Então, eu poderia trocar aqui o sigma por Q sobre 2πr ao quadrado, tá? Só falando para você, só para lembrar disso daí. Mas então aqui a resposta, esse seria o campo de um disco. O que acontece quando o A... Vamos... O que acontece quando o A é muito maior que o R? Ou seja, você está bem longe da placa. O A é maior que o R, você está bem longe da placa. Se o A é maior que o R, né, quer dizer que o R é praticamente zero. Daqui eu vou ter 1 sobre A com sobre A, eu tenho o campo é zero. É o campo longe, né? Basicamente o campo, se você está muito longe, o campo ele vai ser nulo, né? Tá. Então esse é o campo de um disco. E aqui eu fiz vários problemas. Quais os problemas que eu fiz? Olha só. E eu sei que eu quero que vocês fiquem em cima desse problema. Eu não vou estender muito além disso. Eu quero que vocês saibam e entendam como faz esses problemas. É entender, não é decorar, não é copiar. Isso não é nada. Você tem que entender todas as linhas dele. Então vê lá qual linha que você não entende para o nosso próximo exercício, para a nossa próxima aula de síncrona. Qual linha dessa que você não entendeu? Mas assista às aulas, tenta resolver, não chega simplesmente depois de ver por cima uma aula e tenta... Você não vai conseguir entender mesmo depois que eu te responder as perguntas, se você não pegar e não tentar fazer realmente. Tá? E aí a gente vai discutir. Então tentem refazer todos esses que eu fiz, foi o da barra, aí depois de um anel a uma certa distância, depois o anel, meio anel, depois 1/4 de um anel,
Depois, um disco. Resolvam todos eles, tá? Na lista de exercícios, eu vou mandar a lista para vocês já tentarem fazer, para a gente tirar a dúvida, então, na próxima aula síncrona nossa, ok? Então, eu vou parar com isso daqui, vou dar isso daí para vocês estudarem a fundo, tá? Poderia dar muito mais conteúdo, mas eu vou dar isso daqui e vou cobrar isso daí, tá? Ok? Bom, então, por hoje é isso daí e até a próxima.